Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Aqui é o vosso irmão, o irmão Anderson Oliveira. Mais uma vez estou aqui apresentando esse canal pela graça de Deus, né? E podendo trazer mais um daqueles especiais, né? Vídeos para vocês, para que vocês possam ser abençoados, né? Através da palavra de Deus. Amém? E quero deixar hoje, né, um assunto sobre a palavra de Deus, né? E o tema desta noite é a igreja noiva se unindo a Cristo. Amém? Sendo um com Ele. E quero, né, também nesse momento começar uma oração, que Deus possa abrir e abençoar a sua palavra. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Pai, por tua palavra. Peço, Senhor, encarecidamente, Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar aqueles que hão de ouvir, que o Senhor possa, Pai, acrescentar as tuas bênçãos sobre a tua palavra, abrir a tua palavra nos nossos corações, no nosso entendimento, para que possamos, Senhor, entender mais de ti, da tua palavra. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai, é o que eu te peço carecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E quero ler uma pequena escritura, né, que se encontra ali em São João, capítulo 14, versículo 23. Amém? E é uma escritura que acredito que é bem conhecida, né, por muitos, né, mas é uma escritura que faz nós realmente refletir, né, o que Jesus quer fazer conosco e aonde que Ele quer morar, né, amém? E diz assim, respondeu no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Amém? Morada. Me veio uma escritura aqui agora, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ali é bem claro, né? Diz, Jesus está batendo na porta ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele diz que entraria e cearia, né, com aquele que abrisse a porta, cearia com ele e ele com Cristo. Amém? Claro que ali, esta passagem de Apocalipse tem uma profundidade ali, né, para nós poder explicar, mas ali ele foi deixado de fora. Ali realmente, né, botaram Jesus Cristo, né, pelo lado de fora, porque ali ele está batendo, querendo entrar de volta, né, está querendo entrar dentro das igrejas, fazer morada dentro dos corações, né, de cada indivíduo, mas o que fizeram? Né? Rejeitaram a Jesus, a qual ele então está batendo, querendo entrar novamente. Amém? Mas também essa escritura aqui de capítulo 14 de São João, e versículo 23, ele está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aonde é que nós vamos guardar a palavra de Deus, meus amados? E sim, no nosso coração. Se nós guardar a palavra dele no nosso coração, guardar é quando nós não só guardamos, e sim nós caminhamos por ela, nós pomos ela em prática. Amém? Nós deixamos fluir então esta prática
na parte exterior, mas a gente não consegue deixar esta prática ser atuada em nossas vidas se isso não sair de dentro para fora, se nós não amar a palavra de Deus. Se nós amar, então, primeiramente a palavra de Deus, nós vamos guardar ela. Então algo de dentro para fora vai fluir em nossas vidas. Amém? Então nós vamos conseguir realmente amar a Deus, amar a sua palavra e guardar ela em nosso coração, aonde então nós guardando a palavra de Deus em nossos corações, onde Jesus está fazendo morada em nosso coração, e assim ele faria morada, né? Amém? E também quero ler ali em Aleluias, ali em Gálatas, né? Até não vou ser muito rápido no falar, né? Vou ser um pouco mais lento, né? Graças a Deus, mas para nós poder entender, né? E Gálatas capítulo 6, versículo 13, onde o apóstolo Paulo, né, em suas cartas a Gálatas, né, para os Gálatas, então ele diz aqui assim: pois nem mesmo, no versículo 14, né, do capítulo 6 de Gálatas, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? E como o apóstolo Paulo, né, está dizendo que se ele se gloriar, ele se gloria então na cruz de Cristo, né? Porque para o mundo nada tem sentido mais para ele, porque ele crucificou as suas paixões com o mundo. E sim, amém, ele está crucificado, né? Então o mundo para ele está crucificado. Então ele não tem mais aquele prazer, aquele desejo, sabe, de provar das coisas do mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que para ele, se ele se gloriar, ele se gloria na cruz de Cristo, né? E para o mundo nada serve para ele. E quero ler também aqui, amém, a mensagem aqui, a estatura de um varão perfeito, do profeta, né? E a qual ele diz aqui no parágrafo 371. Em cima aqui, quando o topo da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo terá que estar afiado, não apenas algum credo ou doutrina ou alguma outra coisa pela qual viemos. Terá que ser tão perfeitamente como Cristo, a ponto de, quando ele vier, ele e esse ministério se encaixarão perfeitamente. Vem, então virá o rapto, a ida para o lar. Amém, Jesus. A pirâmide, né, amados, como o profeta diz aqui, né, é em cima, quando o topo da pirâmide vier, quando a pedra de coroa, né, onde a Bíblia diz, né, a qual os construtores rejeitaram, ela veio ser a principal pedra de esquina, né? E quando esta pedra de coroa, ela então descer para o corpo, este corpo, né, assim chamado noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar tão afiada, como o profeta diz aqui, tão alinhada, meus amados, com as escrituras, ao ponto dela mesmo ser igual a ele, se tornando um com ele. Porque se nós não se tornarmos um com Cristo, a tal ponto de nós ser ele aqui em carne, porque falando naturalmente como o esposo e a esposa, eles são um. Quando eles casam, a Bíblia diz que deixaria o homem pai e mãe e se uniria à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Quando o homem e uma mulher se casam, eles se tornam então uma só carne.
Assim também, quando Paulo se refere, falando isso, ele se refere de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, eles têm que se tornar um também. E quando chegar este momento deles se tornarem um também, amados, então ela será tão perto, tão parecida com Cristo, que ela estará nesta linhagem, nesta linha tão afiada que esta pedra de coroa, ela então descerá. Então o rapto acontece. Porque aqui, ó, como o profeta diz aqui, né? E alguma outra coisa a qual viemos terá que ser tão perfeitamente como Cristo, a ponto de quando ele vier, ele e esse ministério se encaixarão perfeitamente. Vem, então virá o rapto, a ida para o lar. Aleluias. O profeta está dizendo, né? Quando esta igreja realmente estiver tão alinhada perfeitamente, esse ministério ao qual nós temos recebido quíntuplo, né, de Efésios, este ministério, né, a qual mesmo que quando Elias foi partir e Eliseu não se desgrudou de Elias até que recebesse a porção dobrada do seu espírito, então quando Elias falou, se tu me veres subir, tu ganharás, se não me veres subir, não, ele não receberia. E no momento Elias foi tomado de Eliseu. Então Eliseu viu e recebeu aquela capa. O que significa aquela capa? Eu creio que muitos sabem, né? O que significa é a porção dobrada do espírito de Elias. A porção do ministério que Elias tinha. Então Eliseu, ele tomou posse da porção, né, dobrada daquele ministério. Até apesar que Eliseu, ele operou mais milagres do que Elias, então foi uma porção dobrada que Eliseu recebeu. Assim também Eliseu tipifica hoje, aos nossos dias, né, a igreja do Deus vivo, aquela igreja que está edificada sobre a rocha e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Assim, essa igreja, meus amados, nós temos que se igualar a esta igreja, nós temos que se encaixar com esta igreja, porque nós temos recebido uma mensagem do dia, uma mensagem da hora, uma mensagem restauradora que restauraria, né, nos últimos dias através do mensageiro, e esta mensagem tem chegado até nós que este mensageiro com essa trombeta, com esta mensagem, restauraria os corações dos pais aos seus filhos, e os corações dos seus filhos aos seus pais de volta. Amém? Então tem chegado a nós, como Eliseu recebeu essa porção, aleluia, então representa a nós hoje recebendo esta porção daquele anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o anjo de Apocalipse, do versículo 7, lá do Apocalipse 10, né? Aquele anjo é um anjo terrestre, né? Aquele anjo trouxe uma trombeta simplesmente não é uma trombeta realmente de instrumento, e sim, né? É uma mensagem saindo, é uma fala ali anunciando algo, né? E eu falo assim porque se alguém, né, realmente não sendo assim do mesmo ministério, né, ouvir isto, né, que eu estou dizendo, para que possa então entender que ali em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, aquele anjo ele toca uma trombeta, e aquela trombeta é anunciado algo. Amém? É anunciado algo, é uma mensagem saindo ali nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumpriria, né, o mistério, né, o segredo a qual ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém? E então nós temos recebido, né, esta mensagem, nós temos recebido esta palavra em porção dobrada para quê? Para que nos possa nos alinhar, para que nos possa, né, nos enquadrar a ser um com Cristo. Amém? Quero também ler ali em Efésios capítulo 4, né, a unidade da fé.
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós também, aí que está uma parte bem fundamental, nós temos que ser prisioneiro de Cristo, nós temos que estar realmente presos a Ele, né? Submetendo à vontade de Deus e não a nossa. Mas aqui também diz que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Nós temos que então caminhar nessas perseveranças, em toda a longanimidade, em toda a paciência, em toda a mansidão, porque isso traz para nós também os frutos, né, do Espírito. Né? O fruto do Espírito Santo. Então, se nós não tiver com o fruto do Espírito Santo, nós de maneira nenhuma nós vamos ser igual a Cristo. Nós vamos chegar num patamar de realmente ser um com Ele, porque nós temos que ter esses frutos, a qual vai nos alinhar. O próprio Espírito Santo que pode nos alinhar com a palavra, porque a palavra é o Espírito e o Espírito é a palavra. Ali em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que era esse Verbo. Nós sabemos que foi Jesus esse Verbo. Amém? E então, como também refere aqui em Efésios 4, né, versículo 11, eu creio que muitos irmãos, né, quase todos conhecem essa escritura, né, sobre os dons, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que, amados? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonalidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, por que requer que nós tenhamos esses dons? Que cada dom Deus deu à sua igreja para que fosse exercitado, para que fosse assumido. Amém? Porque, mas esse dom, realmente colocando da maneira certa, fazendo da maneira certa, pela Bíblia, pelas Escrituras, por toda a palavra. Então, o que? Esse dom Deus nos deu para nos edificar, para que então nós possamos caminhar para uma edificação, para um aumento, né? E possamos ser aperfeiçoados, né, no desempenho do seu serviço, da obra de Deus, para que possamos chegar na varonalidade, de uma estatura de um varão perfeito, nós possamos chegar a este nível, né? Cada um com o seu dom, para a glória de Deus, cada um exercendo o seu ministério, o ministério do apóstolo, o ministério do evangelista, o ministério do pastor, cada um na sua posição, com amor e alinhados com toda a palavra de Deus, para que possamos chegar a esta estatura de um varão perfeito. Não é um pouco fácil, amados. Requer muita dificuldade, requer muita dor, às vezes até muita tristeza, mas Ele disse, Ele nos prometeu uma vida eterna, uma promessa. E Ele disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse isso. Eu venci o mundo. Ele disse que venceu o mundo. Mas tende bom ânimo. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para a palavra, porque se nós olhar para os ventos que nos assediam ao redor, a todo momento nós caímos. Mas se nós estiver como uma árvore, com as raízes bem fixadas lá no fundo, mesmo com tempestade, mesmo com vento fortes, né, um temporal caindo sobre aquela árvore, mas se ela estiver com a cabeça inclinada para cima, olhando para os céus e dizendo: meu Redentor vive, como Jó disse, em meio às suas tribulações, o meu Redentor vive.
Se nós realmente ter essa consciência e caminhar por fé e não pelo que vimos, nós também passaremos por essas lutas como se nada fosse. O profeta disse que quando nós chegar ao final do caminho, as lutas do caminho seriam como nada. Nós vamos olhar para trás e elas serão como nada. Pelo galardão, pela vitória que nós vamos de receber, se nós pegar firme e crer, se posicionar por Cristo aqui, amar a sua palavra. Então, ele disse que se nós amar a sua palavra, ele viria e faria morada no nosso coração. Amém? E não quero me estender muito, mas para ir já encerrando, então é o que Deus quer fazer conosco, quer nos aplumar, quer nos direcionar a sua palavra, para que nós possamos ser se tornar um com Ele, para que então esta pedra de coroa, ela desça e se encaixe com o corpo que está aqui na terra. Amém? Qual o corpo? O corpo de Cristo. E aonde está esse corpo? Aquele corpo que está realmente alinhado com toda a verdade do Evangelho, com toda a justiça, mesmo com dificuldades, mas olhando para a promessa e não olhando para os problemas do dia a dia. Eu sei que são difíceis, às vezes é muito dolorosos, mas nós temos que olhar para a promessa. Nós temos que olhar para Cristo, porque Ele nos prometeu e fiel é Jesus para cumprir. Porque a Bíblia diz que passarias os céus e a terra, mas as palavras de Deus não irão te passar. Amém? Então, essas pequenas palavras, meus amados, a qual o Senhor Jesus Cristo tem deixado para nós esta noite, quero deixar para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, que Deus possa confortar o seu coração e lhe dê entendimento de toda a sua verdade. Amém? Deixe um grande shalom e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.